Oi gente, hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer falando de um livro, mas vou estar falando de série também. Não sabia que o Gossip Girl era uma série que tinha vindo de livros, né? Então eu vi que são muitos livros, né? Eu vi que são 14 livros da série Gossip Girl e da série It Girl, que é outra série também que tem a ver com Gossip Girl, 11 livros. Então são muitos livros de Gossip Girl. E aí eu decidi ler um livro para ver como é que era, né? E eu achei muito bom, porque eu tava lendo o livro do Diário de Vampiro e eu li o primeiro. E nossa, a diferença da escrita é gritante, assim. É muito melhor a escrita do Gossip Girl do que do Diário de um Vampiro. Vamos lá, né? Falar um pouco das diferenças entre o livro e a série. E eu vou falar um pouco da autora, que eu fui pesquisar, né, sobre ela. Então o nome dela é Cecily Brooke von Zig. Ela nasceu em Nova York e a família dela remonta à aristocracia germânica. Então, por que isso é importante? Porque ela escreveu esses livros porque esse lugar, né, o Upper East Side, que é onde se passa o Gossip Girl, é onde ela estudou, como ela cresceu. Então, ela falou numa das entrevistas que ela assistia séries, ela lia livros, só que ela não se identificava porque não tinha muito a ver com ela. Aí ela decidiu também, né, porque ela vivia uma vida muito específica, né. Então ela decidiu fazer os livros baseados no que ela passou, no que as amigas dela passaram. Só que ela fala que também é bem mais exagerado, né? O que a Serena, a Blair passam são bem mais exagerados em relação ao que as meninas passavam, mas tem um fundo, né, de verdade, tem um fundo do que realmente acontecia na escola que ela estudava. Então ela estudava aqui no Upper East Side, na escola The Nightingale Benford School, que é uma escola feminina, que nem a da Blair da Serena, né? E eu vou ver o preço aqui, ó, por ano. Ela dá $71.675 por ano. Dá R$371 mil. Então, esse é o preço de um ano na escola que ela estudava. Então, é uma dessas escolas bem caras. Será que tem alguma escola brasileira que você gasta isso? Deixa eu ver. Escola brasileira mais cara. Aqui, ó. A Avenues São Paulo é a escola mais cara do Brasil. A anuidade ultrapassa 180 mil. Realmente, a escola dos Estados Unidos é mais cara, mas continua sendo cara. Ela lançou o primeiro livro, que chama As Delícias da Fofoca. Em inglês chama só Gossip Girl, em 2002. Então fazem 24 anos. Caramba. E, nossa, dá pra ver aqui que depois, no 9º livro, já ela foi escrevendo Ghostwriter. As pessoas foram... O Ghostwriter foi escrevendo e ela foi falando pra ele. Então, ela pode escrever tudo, por que não? Eu gostei do livro, eu li muito rápido, porque é uma escrita bem rapidinha. E eu acho os personagens bem interessantes, né? Porque a Serena, a Blair... Qual que é a diferença entre a série e o livro? Até agora não tem muita coisa. Falam que depois os outros livros fica mais... muda mais. O que muda é um pouco a aparência das pessoas. A Serena é basicamente a mesma. A Blair, a diferença é que ela tem olho azul. A Jenny tem bastante diferença, porque ela é uma menina de cabelo castanho, cacheado. E ela tem um problema que ela tem peitos grandes. Aí ela fica triste, porque ela não consegue caber nos vestidos. Ela é magra, mas aí os peitos são grandes, aí não cabe nos vestidos, ela fica bem incomodada. Aí a Vanessa ela é careca. E eu pensei que não teve o novo reboot do Gossip Girl, que tinha uma menina careca. Então acho que ela foi meio que baseada na Vanessa, pra meio que dar referência, né? A Vanessa é careca e também é descrita como alternativa. O Dan é basicamente a mesma pessoa. O Chuck é insuportável, que nem na série. É que depois o Chuck, a gente começa a gostar dele, né? Tem uma redenção. O Nate é muito chato, porque ele só é um maconheiro, não faz nada. Ele é um maconheiro e é bonito. É só isso que é a única personalidade do Nate, é isso. E fora o fato que ele gosta da Serena. Na série, a Serena tem um irmão que é o Eric, só que ele é o irmão mais novo. E no livro, o Eric é o irmão mais velho dela. E ele estuda na faculdade já. Ele estuda na Brown. E aí ele já tá fora de casa, né? Então não tem muito sobre ele, só a Serena ligando pra ele. E a Blair tem um irmão também. Deixa eu ver o nome dele aqui. Que é o Tyler Waldorf. Que ele não fala a idade dele, só dá pra saber que ele é mais novo que a Blair.
Não tem muito nada sobre ele, não. Muda um pouco também o Rufus. Na série, o Rufus, ele é um ex-músico de rock e ele é dono de uma galeria, né, no Brooklyn. E no livro, o Rufus é editor. Ele trabalha editando e publicando livros de poesia independente e também escreve poesia, mas ele nunca publicou. E lá na série, o Dan, a Jane e o Rufus, eles moram no Brooklyn, né? E aqui eles moram no Upper West Side. Que tem o Upper East Side e tem o Upper West Side. Então eles moram no Upper West Side. Mas eles são bairros nobres que ficam em volta do Central Park. E o lado leste, que é o Upper East Side, ele é um lado mais tradicional. E é o lugar do old money, né? E o lado oeste, ele é mais uma atmosfera artística, intelectual, por aí. Humphrey, eles não são tão pobres, assim, quanto descreve. Só que no livro descreve eles como se eles fossem porcos, assim. Tipo, fala que o cachorro que mata as baratas, como se eles vivessem numa casa muito podre, assim. Vou fazer um resumo do que acontece no primeiro livro, pra você não tem interesse de ler. Então vamos lá, né? A gente começa na casa da Blair, que a mãe da Blair tá dando uma festa pra que eles conheçam o Cyrus. Aí o Cyrus é descrito igualzinho na série. Quando descreveu, eu já me lembrei do Cyrus da série. Que é aquele cara baixinho, gordinho, mais legalzinho. Aí fala que o pai da Blair era gay e fugiu com um outro homem, né? E isso também acontece na série, né? E aí fala que a Blair ficou um pouco abalada com a separação e etc. E fala um pouco nessa parte que a Blair, ela é virgem e tá se guardando pro Nate, né? E ela tem 17 anos e ela tá esperando chegar até os 17 anos. Só que aí, do nada, na festa, ela fala pro Nate, não, vamos agora. E aí ela vai ficar com ele no quarto lá. E assim que ela tá ficando com ele, a mãe dela aparece falando com a Serena, que chegou. E o Nate já sai correndo atrás da Serena. E a Blair fica assim. Aí a Serena pergunta pro Nate, você lembra da festa tal? Que é uma festa que o Dan deu. Que foi a Serena, o Nate, a Blair, foi todo mundo. E eles tinham que desenharam um rosto na barriga do Nate. E tinham que beber e beijar na barriga do Nate, alguma coisa assim. Aí ele falou, lembro. Aí ela falou assim, você lembra do Mar Vermelho? Aí ele, lembro. Aí o Mar Vermelho é basicamente que uma vez a Blair tava viajando para um casamento. E a Blair já namorava o Nate. O Nate e a Serena se encontraram. E aí eles foram pra casa do Nate. E eles ficaram juntos. E aí eles depois ficaram assistindo um documentário no Discovery Channel sobre o Mar Vermelho. Aí a Serena falou, você abriu meu Mar Vermelho. Aí eles ficaram juntos enquanto a Blair tava sendo corno. Aí depois disso, a Serena vai pro internato. E o Nate, ele conta, que um dia ele tava bêbado, ele conta que ficou com a Serena pro Chuck. E a Serena ficou nesse internato e ela não mandou mensagem pra Blair em momento nenhum. Então ela ficou mais ou menos um ano sem falar com a Blair. E nem disse que ela ia voltar. Mas a Blair finge que sabia que ela ia voltar pra não ficar feio na frente dos amigos dela, né? Aí na festa, a Blair não quer falar com a Serena. E a Serena tá lá tentando falar com a Blair e a Blair tá tipo, não, mano. Aí a Blair começa a comer que nem maluca. Começa a comer e depois vai pro banheiro vomitar. Aí tem essa parte da Blair ser que é bulimia. Que eu acho, aí na série eu acho que mostra um pouco, né, da Blair também sendo bulímica. Só que eles não se importam com isso, sabe? Nada acontece. Tipo, até que podia ser uma coisa aprofundada, mas não. Talvez na série, nos livros, né, tenha alguma história, né, sobre isso. No livro, o blog da Gossip Girl, que é um pouco diferente da série, né? A série é a Gossip Girl falando, flagrado, isso acontecendo, é mais tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. No livro, são as pessoas que mandam mensagem. Eu acho que eu vi a Serena vendendo droga, sabe? A Serena faz isso, a Serena faz aquilo. Então é tudo um bando de suposições. E a garota a Gossip Girl, ela fica respondendo também com sarcasmo. E é todo mundo mandando só sobre a Serena, assim. O blog é 100% Serena. E eu acho estranho também que no blog fala um pouco do Dan e da Jenny. Tipo, o Dan tá fazendo o que a Jota tá fazendo. Só que o Dan e a Jenny, pra mim, eles não são ninguém. Então por que eles estão falando deles? Porque na série deu pra entender que o Dan e a Jenny já estavam junto com a Serena, com a Blair. E aí eles viraram, né, junto do grupinho. E aí por isso que eles estavam sendo falados no Gossip Girl. Só que no Gossip Girl do livro,
O Dan e a Jenny são ninguém. E eles estão sendo falados lá. Então, pra mim, não faz esse sentido. E aí é basicamente um blog de falar mal da Serena. Até na sala de aula, né? Tem até a Vanessa toda preocupada com o cinema, né? Porque a Vanessa quer ser uma cineasta. E a Blair também tá na aula de cinema. E todo mundo falando sobre a Serena. Ninguém, nos papelzinhos assim, ó, rolando sobre a Serena. E a própria Blair falando mal da Serena. Eu fico, que amiga é essa? Porque nesse livro não dá pra ver, não parece que a Blair é amiga da Serena em momento nenhum. Porque a Blair só acaba com a Serena. Dá até um pouco de dó da Serena. Porque eu penso, não, a Serena é talarica, né? Mas nossa, a Serena aqui parece uma pobre coitada. Porque todo mundo só fala mal dela. Só que aí quem gosta da Serena, que não fala mal da Serena, é a Jenny e o Dan. Que eles acham a Serena maravilhosa. A Serena foi uma vez na festa na casa dele. Aí ele ficou assim, meu Deus, ela veio aqui. E a Jenny acha ela incrível, perfeita, maravilhosa. E o Dan, ele já pensou, nossa, a Serena voltou. A gente vai se casar. Nossa, eu vou dar uma festa na minha casa. Ela vai vir, aí a gente vai sair, a gente vai se casar, não sei o que. Já tem todo um... Parece o Yu, o personagem do Yu do que o Dan. A mãe do Dan, ela fugiu de casa pra morar com um príncipe e viver uma vida de rica. Eu não lembro da mãe do Dan em Gossip Girl. Não lembro se ela foi importante ou não. E a Jenny tá louca pra ir na festa dos pavão, então, que é pra ajudar os pavão. E a Blair tá organizando, só que a Blair tirou a Serena totalmente da jogada pra Serena se sentir inútil. Isso porque a Blair nem sabe que a Serena ficou com o Nate. E isso já tá com esse ódio todo. Porque a Blair, ela se sente muito inferior a Serena, assim. Quando ela ficou sabendo que a Serena voltou, ela já ficou triste. Porque ela já sabe que o Nate gosta dela. Só de ver, assim, o Nate olhando pra Serena, já dá pra entender que o Nate gosta da Serena. Fala no livro que a Blair fica muito triste, porque a Serena, assim, ela é perfeita. Ela pode usar qualquer roupa, que ela vai ficar linda, perfeita, maravilhosa. Aí a Blair, perto da Serena, ela se sente baixinha, ela se sente gorda, ela se sente tudo de pior. Aí quando a Serena não tava, ela se sentiu melhor. Então pra ela, ficar sem a Serena era muito melhor do que com a Serena de volta. Então por isso que ela tá sendo ruim com a Serena. Aí a Jenny tá querendo ir na festa, só que o Dan falou pra ele, a gente não foi convidada, como você vai na festa? Aí a Blair manda e-mails, ela é toda comunicazinha com o Nate, né? Ela manda e-mail pro Nate toda semana, eles mandam. E ela manda falando, a gente vai ficar essa semana, viu? Aí o Nate simplesmente caga pra ela, porque o que ele tá pensando é na Serena. Que namorado maravilhoso é esse, hein? Aí a Serena teve que passar naqueles conselheiros da escola, porque as notas dela eram baixas no internato. Ela não tem nenhuma atividade curricular pra ela passar na faculdade. E todo mundo tá preocupado com a faculdade, a Serena 100% nem aí. A mulher falou assim, você tem que fazer alguma coisa. Você vai fazer o teatro da escola, que é o teatro interescola, na verdade, né? Porque um teatro só tem meninas, você vai fazer todas as histórias, não vai ter nenhum homem, né? Então fica meio limitado, né? Aí ela fala, beleza. Mas aí ela fica triste e perdida, pensando, todo mundo tem alguma coisa pra fazer e eu não tenho nada. Eu tenho que entrar numa faculdade boa, mas nem tenho capacidade pra isso. E etc. A Serena do livro, ela muito tonga, assim, sabe? Tipo, ela é muito triste, ela fica triste porque todo mundo tá excluindo ela. A Serena da série, assim, ó, a Serena da série, ninguém abala ela. E a Serena da série não faria isso. Ela não ficaria sofrendo. Ela já ia dar do bote. A Blair tá organizando a festa dos falcões lá. E ela precisa de convites, que deu errado os convites. Aí a Jenny já ouve de longe e fala, não, eu faço os convites. E a Jenny, ela faz a caligrafia dos hinos da escola, ela tem a letra bonita. Aí ela faz os convites, aí a Blair fala, você pode convidar quem você quiser ir, já que você vai fazer os convites de graça, né? E aí a Jenny fica feliz que vai conseguir ir na festa. A Serena tá sozinha, esperando a hora do teatro, pra ela poder ir lá no teatro. Aí ela vê um convite, que chega um monte na casa dela, pra um evento de arte. Aí ela vai lá no evento de arte. Aí é uns artistas que fotografa umbigo de gente famosa. Aí tem uns umbigo de um monte de gente famosa, assim. Aí eles veem a Serena, nossa, eu fico apaixonada por ela, porque a Serena é. E aí eles falam, não, tira uma foto com a gente. Aí eles já chamam ela pro cantinho e já faz um book com ela. E depois essa foto desse book vai parar nos ônibus da cidade. Aí tem um umbigo da Serena nos ônibus de toda a cidade. Aí a Serena foi no teatro, ela viu as pessoas cantando muito mal. Aí ela falou assim, meu Deus, não quero participar disso aqui não. Aí ela viu a folha da Vanessa com o teste, né, pra uma personagem, que eu esqueci o nome, do livro Guerra e Paz, que ela vai fazer o filme, né, a Vanessa. E aí a Serena vai pro local que a Vanessa tá fazendo as audições. Aí só tem uma menina lá, que tá fazendo a audição, que a menina é péssima. Ela atua muito mal. E o Dan tá lá fazendo a audição com ela, quando vê, tá a Serena lá, querendo fazer a audição. Aí o Dan fica, nossa, muito feliz. Aí o Dan começa a falar as coisas pra ela com paixão, assim, né.
as falas românticas do filme, nossa, ele vai com tudo. Fica muito feliz, né, que a Serena vai fazer o filme com ele. E a Serena gosta dele, né, ela acha que ele é bom. Aí quando ela tá indo embora, a outra menina que foi fazer o teste falou assim, você vai embora? Vamos juntas. Você vai pegar qual metrô? Aí a Serena nunca pegou metrô, mas eu acho que eu pego tal. Aí ela vai pegar metrô. Aí a menina se achando, né, falando, ai, que pena que você não passou, né. Nem sabia quem tinha passado. Aí a menina falou assim, tô muito feliz de atuar com o Dan, porque ele é muito legal. Tomara que a gente passe bastante tempo juntos. Aí a Serena ficou assim. Aí a Serena também ficou pensando assim, tipo, nela ensaiando com o Dan, dela saindo com o Dan, do Dan sendo legal com ela. Aí a Serena já ficou com um crushzinho no Dan também. Mas aí a Vanessa, você acha que a Vanessa ficou feliz do Dan estar perto da Serena? Não, claro que não. Ela escolheu a outra menina porque ela ficou com ciúmes. Ela não queria que a Serena fizesse parte do filme. Então ela escolheu a menina ruim pro Dan não ficar perto da Serena. E aí o Dan ficou bravo, né? Ficou triste. A Serena e a Blair foram pra um bar, aí a Blair meio que fica tratando mal a Serena o tempo todo. E ela fala, por que você foi expulso do internato? Você não me conta nada e não sei o quê. A Serena fala, só porque eu não fui nas primeiras semanas e eles me expulsaram. Aí a Blair não tô nem aí pra você. E deixa a Serena lá sozinha. Aí a Serena já tava bebendo, né? Aí o Chuck aparece, leva ela pra um quarto no hotel, porque é o hotel dos pais dele, né? Aí eles bebem nesse bar, aí sempre tem um quarto do hotel do Chuck, né? E ele leva ela lá, só que o Chuck beija a Serena e a Serena meio que sai Chuck. Aí o Chuck enrola o cachecol dele nela e ele leva ela pro táxi, aí ele começa a falar pra ela, você fica com todo mundo, por que você não pode ficar comigo? Aí ela fica, sai daqui, mano. Aí ela fala, sai de perto de mim. Enquanto isso, o Nate foi na casa da Blair pra eles ficarem juntos, né, até a primeira vez. Só que o Nate teve uma crise de consciência. E aí ele fica, não, eu tenho que falar a verdade, eu fiquei com a Serena e tal. Aí a Blair fica chorando e manda ele embora. Aí o Nate já vai direto pra casa da Serena. Aí vê que a Serena tá bêbada, né? Aí ele vê o cachecol do Chuck. E aí ele fica com ciúmes, porque ele acha que a Serena provavelmente ficou com o Chuck, alguma coisa assim. Aí a Serena fala, não, deita aqui comigo, dorme comigo. Aí a Serena dorme, né, de bêbada. E o Nate vai bravo embora. Aí a Serena liga pro irmão dela também. Aí o irmão dela fala, você não tem que se importar com o Nate e com a Blair. Se eles estão te tratando mal, caga pra eles. Não... Você vai ficar ligando pra eles se eles estão te tratando mal. É muito sensato o irmão dela. Quando a Vanessa dispensou a Serena do filme, a Serena falou, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma atividade complementar. Aí ela falou assim, eu vou fazer meu próprio filme. Mas eu vou fazer com a Blair, porque a Blair, eu sempre falamos de fazer o filme. Ela falou, Blair, vamos fazer um filme juntos. Aí a Blair falou, não, tem muita coisa pra fazer. A Blair, ela participa de todos as organizações, né, as atividades complementares possíveis. Serena tá com essa ideia de fazer o filme sozinha, só com a ajuda da Jenny, né, foi a única que se inscreveu. Aí a Serena liga pra Vanessa e fala, tem como você me ajudar a fazer o filme? Porque eu não sei mexer nos equipamentos, não sei mexer nas câmeras e etc. Aí a Vanessa fala, tá bom, eu posso te ajudar sim. Aí era o dia da festa, né, do Falcão. Na verdade, o nome é o nome de Beijos e alguma coisa que deu um nome mais bonito pra festa, que é uma festa beneficente pra ajudar os falcões. Fala, mas você não vai na festa? Não, aí a Serena fala, não vou não. Eu vou num show hoje. Se você quiser ir comigo, aí a Serena fala, vamos. O show é da irmã da Vanessa, que a irmã dela é baixista de uma banda. O show é lá no Brooklyn. A Serena vai falando com a Vanessa, né? E a Serena é muito simpática, assim, todo mundo gosta dela. E a Vanessa fala, nossa, até que a Serena é uma pessoa legal, né? E aí o Dan aparece do nada nesse show. Ele tá até vestindo smoking, porque ele ia na festa junto com a Jenny, só que a Jenny deixou ele embora, porque ele não tava muito afim de ficar lá na festa. O Dan já fica todo feliz que a Serena tá lá, e a Vanessa já fica mó triste, porque não queria ver o Dan de novo babando na Serena. A Serena chama o Dan para dançar, o Dan dança. E a Vanessa fica triste, né? Porque a Serena agora tá lá com o Dan. Só que aí o barman dá em cima da Vanessa, né? Fala que faz muito tempo que ela vai lá com a irmã dela. E ela pensou, nossa, ele vai falar que gosta da minha irmã. Mas aí ele fala, não, que gosta dela, né? Aí eles ficam e a Vanessa fica feliz. E aí na festa do Falcão, o Nate e a Blair se resolve voltar e ficar junto. Mas a Blair faz o Nate prometer pra ele não falar mais com a Serena. Aí o Nate fala, tudo bem, não vou falar mais com ela. E aí a Jenny começa a dançar com o Chuck. E o Chuck tenta abusar da Jenny na festa. Aí que ela liga pro Dan pra buscar ela. Aí o Dan vai junto com a Serena buscar a Jenny. Aí eles falam assim, fala pro Chuck ficar longe dela. Aí o Chuck xinga a Serena pra caramba, velho. E você vê que o Chuck não é legal. Eu vou até ler aqui o que o Chuck fala pra Serena, gente.
Que não é pouco. É tudo. Aqui, ó, o Chuck xinga a Serena. Sua puta. Você acha que pode voltar a agir com toda superior, cheia de poder, depois de tudo que você fez? Você acha que pode agir como uma princesa e dizer pra mim, pra eu me foder? Aí ela, o que eu fiz, Chuck? O que você acha que eu fiz? Aí ele falou que o que você fez, você foi expulso do internato porque você é uma puta pervertida que deixou marcas na parede acima da cama do seu quarto para cada cara que você pegou. Você tem doença venérea, você é uma viciada em todo tipo de droga, você fugiu da reabilitação e agora tá traficando seus próprios trecos, você era membro de alguma seita que matava galinhas, você tem uma porra de um filho na França. Isso aí é tudo fofocas que apareceu no Gossip Girl sobre a Serena. Você vê que a Serena... Aí eles entram no táxi, a Serena, o Dan e a Jenny. O Dan estende a mão pra Serena, a Serena estende a mão pro Dan, eles pegam na mão e o livro acaba. Aí acabou. E tem outra passagem do livro que eu quero ler, que é bem no comecinho. Deixa eu achar aqui. Bem-vindos ao Upper East Side de Nova York, onde meus amigos e eu moramos. Estudamos, namoramos e dormimos. Às vezes uns com os outros. Todos nós moramos em apartamentos enormes, temos nosso próprio quarto, nosso próprio banheiro e nosso próprio telefone. Temos acesso ilimitado a dinheiro, bebida e qualquer coisa que a gente quiser. E nossos pais raramente estão em casa. Então temos toneladas de privacidade. Somos inteligentes, herdamos uma beleza clássica, usamos roupas incríveis e sabemos como nos divertir. Nosso cocô ainda fede, mas não dá pra sentir o cheiro, porque de hora em hora a empregada borrifa o desodorizador refrescante feito exclusivamente para nós por perfumarias francesas. É uma vida de luxo, mas alguém tem que vivê-los. Eu gostei desse comecinho, muito legal. E é isso que acontece. Então, eu acho que eu vou ler os outros livros, porque eu gostei. É fácil, rápido de ler. E se você souber de alguma série que foi baseada no livro, eu vou querer ler o livro. E é isso. Obrigada por ter assistido. Até a próxima. XOXO Gossip Girl.